Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você também está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo e vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Tudo bem com você, Fê? Tudo ótimo, hoje camisa não de polo, então eu já fui zoado, tô modo informal hoje. Modo cara de sono, que Modo vocês não estão pijama. vendo. Modo pijama. Bom dia, pessoal. Aqui é o Id. Maravilha, pessoal. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, a Cris Salve, que vai se apresentar aqui e falar sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo. Tudo bom, Cris? Bom dia. Bom dia, Lê. Bom dia a todos. Tudo bem, gente? Bom Bom, dia. Cris. Oi, Bem-vinda. Bom dia! Maravilha. E, Cris, queria que você começasse falando, então, sobre o trabalho que você vem desenvolvendo com a Sófica. Você vai explicar o que é essa sigla aqui para os nossos ouvintes. E eu vou adiantando já um pouquinho, né, para preparar aqui a nossa conversa. A Sófica é uma plataforma para trabalhar com questões de educação, informação, psicoeducação, vamos falar assim, sobre questões ligadas a abuso, relações abusivas, trauma na infância e as repercussões disso na infância e na vida adulta. Então, por que esse tema é interessante? Isso aqui já foi objeto de um episódio aqui no Fractais, porque a população neurodivergente ela é mais suscetível, ela é mais vulnerável às relações abusivas, às situações de trauma e as consequências disso na vida delas. Então a gente vai retomar essa questão, a gente vai aprofundar esse assunto hoje e a gente está aqui recebendo a Cris com muito prazer. Vamos lá, Cris. Passa a palavra para Obrigada, você. muito legal estar aqui falando com vocês. Eu acho, Ale, que, na verdade, a própria ideia e a execução do software em si é o resultado de um hiperfoco, assim, porque eu tinha muito interesse em tudo que dizia respeito a abuso infantil, mas começou. Eu acho que a minha forma de lidar com as questões todas da vida é sempre intelectual. Então, se tem alguma questão que para mim é muito difícil, eu vou estudar tudo que eu puder sobre aquele assunto, virar quase uma especialista e assim parece que fica um pouco mais simples de lidar. Cris, só no comecinho Então, agora, para a gente falar da Sófica, porque eu falei da sigla, só que eu não falei o que ela significa. Você podia explicar para a gente, por favor? claro. Bom, Sofka inicialmente surgiu como uma plataforma multilingüe, tá? Então é em inglês, que é Survivors of Child Abuse and Neglect, que é sobreviventes, na verdade, do abuso infantil e da negligência, que eram os assuntos que me tomaram durante muitos anos, assim, que eu ficava prestando atenção nessas questões, pensando nessas questões, sofrendo as consequências desse assunto e não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Então, eu acho que juntou várias camadas aí de dificuldade. Tinha uma questão de um autismo não diagnosticado, de um transtorno de déficit de atenção não diagnosticados, mas também de trauma. E esses três elementos juntos, durante décadas, significaram, sabe, hordas de dificuldades em vários âmbitos. Então, a única forma que estava ao meu alcance de lidar com isso era intelectualmente. E era uma forma de tentar entender. Deixe eu entender o que está acontecendo comigo para ver se eu consigo me sentir melhor. Então, surgiu assim, basicamente. Inicialmente como uma questão, uma pesquisa sobre as consequências do abuso sexual infantil, né? Mas que conforme eu fui estudando e aprendendo, eu vi que vai muito além disso, que as questões de abuso e negligência, de um modo geral, estão muito ligadas a trauma, e trauma está ligado a uma questão assim, enorme de sintomas, de dificuldades, de comportamentos, e tudo começou a fazer sentido. Então, eu acho que por um lado foi isso, foi um hiperfoco. Assim, se eu tiver que reduzir o que foi o software na sua vida, foi um hiperfoco. Eu tinha que entender aquele assunto, eu só pensava sobre aquilo, só lia sobre aquilo, só via filmes sobre essa temática. Se você perguntar, eu tenho dica de 30 filmes que falam sobre, principalmente abuso intrafamiliar, né? Sim. Nossa, eu É, entendo demais isso, tá, ô Cris? Porque não sei se tem a ver com a neurodivergência, mas eu sinto que a gente é colocado num mundo em que existe uma cobrança familiar, uma obrigação de se existir dentro da família quase como um dogma, quase como algo que você deve um respeito àquilo. E isso justamente vai traumatizando a gente, fazendo a gente engolir uma série de coisas que acho que
muitas pessoas esquecem, mas a gente não esquece. Lembra de tudo. Exatamente. E esse é o grande, talvez, não sei se é o problema ou a solução, né? Porque ao mesmo tempo que é o problema, porque você sempre vai ficar revendo aquilo, talvez seja a É. solução, porque por você conseguir reviver aquilo, em algum momento você vai poder lidar. E a maior parte dos abusos acontece no ambiente intrafamiliar, acontece dentro da casa da pessoa, perpetrado por parentes de primeiro e segundo grau. Isso é super importante ser dito. E aí cria-se aquele silêncio também, porque expor essa situação significaria expor a família, expor uma vergonha que atravessa várias gerações, e isso é uma questão bastante complicada, né? Sim, eu acho que o Ed falou uma questão fundamental, assim, essa sacralidade da família que a gente tem culturalmente, e a família como o berço de todas as virtudes, de tudo que existe de mais valioso no mundo e que é o maior amor que você pode experimentar, e também tudo que seria a decorrência do amor, que é a proteção, que é o cuidado. E quando a gente entende na pele, desde muito cedo, que não é assim, você se sente um outsider. Primeiro porque você sabe, em algum lugarzinho ali daquela pessoinha, que não é assim. Só que você se sente culpado por saber disso, em primeiro lugar. É, Porque você é aquela pessoa dentro da família que ousa questionar justamente a tal da sacralidade da família. E segundo, por essas outras questões também que o Id mencionou, assim, e que o Ale acabou de falar, é apontar o dedo, entendeu? É dizer, olha, existe algo disfuncional aqui dentro. Isso aqui não é sagrado como parece, não é bom como parece. O amor não se expressa das formas, porque não é que não haja amor, né? sim. O abuso e a negligência, eles não acontecem, eu acho que por falta de amor, eles acontecem por expressões equivocadas e muitas vezes por dificuldades dos próprios pais, avós, tios, de lidarem com as próprias questões e como é que isso respinga nas crianças. Exato, total. E também tem uma coisa que é, acho que o abuso, quando a gente pensa nele em toda a sua abrangência, tem um lado que é um lado muito mais leve, mas que muitas vezes é o mais presente. Quando eu digo leve, é mais sutil. Então eu vou trazer um Uhum, exemplo meu, É. que é justamente eu vendo uma família de homens que são tipo super-homens. Então são aqueles uhum, super-homens que estão competindo entre si para ver tipo quem que é o mais foda, quem que é o mais macho e por aí vai. E de uhum. certa maneira, quando eu me ponho a questionar isso e vejo como isso me afeta e como me traumatizou, ao mesmo tempo eu me coloco a me criticar e falar: "Nossa, cara, mas que frescura sua, hein? Você nem sofreu Uhum. um abuso sexual ou algo do tipo, e você tá aí, tipo, chapando nessa questão". Mas ao mesmo tempo, logo vem a outra voz e fala, tipo: "Ah, mas o universo é relativo, então, uma gota que cai e gera uma onda pode ser para uma formiga um tsunami". Uhum. E enfim, e aí eu sempre caio nessas contradições, é muito angustiante, assim, conseguir expressar Sem para o dúvida. mundo que algo que não é tão obviamente pesado como o abuso sexual, para mim tem esse significado. Eu queria voltar à pergunta uma antes, não sei se você quer responder essa, é que se, na sua explicação sobre. É que, tipo assim, quando você fala a palavra amor, tende a se ver o amor no quesito mais positivo da palavra, né? E você falou nos diversos tipos de amor, inclusive o abuso como uma expressão de amor errada da pessoa. E eu achei essa. Eu estava refletindo sobre isso especificamente, porque não é a mesma definição que eu daria para a palavra, entendeu? Eu não tenho nem a pretensão aqui de definir amor, longe de mim, porque eu acho que é tão complexo. O que eu quero dizer é que não, abuso e negligência não são sinônimos de falta de amor. E aí que eu acho que é o que torna o abuso tão complicado, tanto de você identificar, como de você lidar com as consequências na sua vida e com aquela pessoa que abusou de você. Porque na cabeça da pessoa que está cometendo aquele abuso, aquelas formas de abuso, tirando aí claramente tá, o abuso sexual, quando você está batendo uma criança, humilhando uma criança, é claro que ele sabe que ele está fazendo mal àquela criança. Mas muitas vezes, e aí cai nas formas de abuso mais sutis, que o It estava mencionando, a intenção é muito boa. A pessoa acredita que ela está fazendo aquilo por um ideal mais nobre, seja corrigir o filho, porque o filho precisa ser corrigido, disciplinar o filho, ensinar a ter respeito, todas essas coisas meio antiquadas que hoje em dia a gente questiona e está tentando desconstruir. Mas durante Sim, séculos, isso foi o lastro da família tradicional.
né? As noções de respeito, de disciplina, de sucesso, de, sabe, ser bem-sucedido, ser isso, ser aquilo, acreditava-se que quanto mais dificuldades, vamos dizer assim, os pais impusessem aos filhos, mais fortes e resilientes os filhos seriam. Isso era uma crença muito difundida até na geração dos meus avós, que não é tão antiga assim, né? Nos meus pais É, começou a mudar um pouco, mas começou a mudar um pouco. Essa questão de falar assim, ah, mas vai ficar muito mimado, vai ficar muito não sei o quê, o mundo é difícil, o mundo não é assim, ele vai ter que saber lidar com o mundo. Então, pensa, do ponto de vista da pessoa que está criando uma situação que para a criança pode ser hostil, difícil e traumática, do ponto de vista dela, ela está sendo amorosa, ela está dando à criança, entre muitas aspas, tá? As condições sim, de lidar com o mundo hostil. É que isso é um desvio, assim, Uhum. demais é, da um- conta. é. Muitas vezes eu me peguei falando pra minha mãe, mãe, eu te amo, tá? Se estiver ouvindo. Mas eu peguei falando assim, mãe, você tá querendo proteger ou fazer ou cuidar de um id que não sou eu. É quem você quer que eu seja, mas não sou eu. Então, tipo, eu entendo que você me ama e que você quer meu bem, mas você não tá me enxergando, entendeu? Você tá enxergando uma ideia do que você quer que eu seja. E aí Uhum. a gente vai num caminho que é muito espinhoso. E Exatamente. eu ouço. Aliás, essa é uma questão chave, desculpa, para Imagina, não imagina. esquecer. A expectativa, acho que a origem de todo abuso está na expectativa dos pais em relação aos filhos. Porque tudo acontece por parte dos pais, que muitas vezes estão sendo abusivos sem se dar conta. Tudo acontece por conta de uma expectativa frustrada. Então, é a forma que os pais têm de reagir àquela frustração, daquela expectativa que eles têm em relação à criança, e os recursos que eles têm para tentar transformar isso, para tentar adequar a criança à expectativa deles. Que aí É, você tem milhões de estratégias que são todas, hoje a gente sabe, estão na origem de todos os traumas, né? Que é Uhum. punição, que é humilhação, que é castigo, né? Isso tudo é muito nocivo para a criança. Eu até ia falar, Ale, vou só colocar antes para você também esclarecer para a gente que esse comportamento é um comportamento que perpetua-se depois na vida e nas relações adultas, né? Então, por que que esse comportamento é tão nocivo para a criança? Eu acho que, óbvio, a gente tem questões que são fáceis de entender e simples, mas acho que do ponto de vista psicológico, acho que vocês podem dar um esclarecimento por que que isso gera um trauma diferente do que é uma relação entre adultos. Perfeito, muito legal essa colocação. Enquanto a Cris e o Luiz estavam falando, eu fiquei pensando aqui naquela frase que resume a atitude de adultos abusadores, nesse sentido, para com seus filhos e tal, que é aquela assim, eu também sofri isso, eu estou aqui hoje. Eu também apanhei e estou aqui, olha só, né? É. Essa normalização, como se a pessoa se colocasse como a normalíssima da régua ali, é o zero da régua, né? E dissesse, olha, eu sofri tudo isso e não foi tão ruim assim, estou aqui. A gente ouve essa frase de inúmeras, declinada de inúmeras Sobreviveu, o maneiras. famoso eu sobrevivi, não tenho E eu nada tô aqui hoje. demais. É. E aí a gente continua perpetrando isso, porque você naturalizou esse comportamento. Se eu sobrevivi, você também vai sobreviver, eu posso continuar me comportando assim. E instaura uma lógica que eu chamo de lógica do trote. Eu sofri, eu vou passar para frente sem nem questionar. E a criança que sofre essa violência na infância, esses abusos que podem ser abusos muito. É difícil quantificar e ficar qualificando isso, né? Abuso grave, abuso não grave e tal, mas todos os abusos vão gerar consequências. É claro que a gente pensa no abuso sexual, é uma coisa assustadora, aberrante. Agora, tem esses outros abusos, que são os abusos psicológicos, o abuso da negligência, o abuso da humilhação, que fica invisível. Para a criança também é confuso, porque não tem aquela coisa clara, assim, de, teve uma fronteira aqui, pegou meu corpo, mexeu comigo, mas vai nessa dinâmica das relações. E isso vai gerando nessa criança, ao longo do tempo, um estado de hipervigilância, porque essa criança está o tempo inteiro insegura, está o tempo inteiro precisando se defender com um corpo e uma mente que ainda não estão maduros para isso. Então ela fica num estado de funcionamento de hipervigilância que tem uma correspondência no funcionamento do cérebro, assim, né? Uma região ali da amígdala que fica disparando um sinal excessivo para que você fique o tempo inteiro tentando se proteger de uma ameaça que pode vir. Esse estado ele se perpetua, esse ciclo ele se enraiza e você se torna um adulto hipervigilante, desconfiado, ameaçado, assustado. Então, isso daí perpassa a vida inteira da pessoa. E a gente vai ter que recuperar essa história para entender que lá atrás isso se produziu.
E aí e é interessante, eu ia falar sobre isso, então agora vai ficar mais interessante, porque aí a conversa trouxe a gente para cá. O meu trabalho como psiquiatra de chegar e acompanhar um adulto. E atualmente a gente tem feito muito isso, né? Fazer diagnósticos de neurodivergências, no plural, perdão, de adultos hoje que têm um histórico de violência na infância, de abuso na infância, muitas vezes silenciado, essa pessoa não reconhece nem para si mesma que ela sofreu isso, muito menos para os familiares, muito menos socialmente. Isso gerou consequências que a gente pode resumir aqui na palavra transtorno de estresse pós-traumático. Isso se soma a uma característica também das neurodivergências, que são as nossas tendências aos meltdowns, aos shutdowns. Então você encontra uma pessoa com 40 anos de idade num quadro psiquiátrico que é um mix de sintomas, de sofrimento, e que a gente tem que daí limpar todas essas questões para encontrar o que é o melt e o shutdown natural dessa pessoa, o que está sobreposto junto com esse transtorno de estresse pós-traumático, o que foi e o que tem sido a experiência autística dessa pessoa e dar essa clareza toda. Então é uma situação bastante complicada. E por isso que é super importante, quando a gente fala das neurodivergências, tá sempre trazendo essa questão do fato de que quando a gente fala, nós temos dificuldade de sociabilização, uma das dimensões dessa dificuldade de sociabilização é a vulnerabilidade a situações de abuso, porque nós temos muita dificuldade de entender comportamentos de maldade, ironias, quando a pessoa está atravessando certas fronteiras, a gente não consegue dizer não, a gente fica paralisado, a nossa lexitimia paralisa as nossas reações, a gente tem uma série de elementos que fazem com que nós sejamos mais vulneráveis mesmo. E o contrário também, quando a gente ouve histórias de abuso, é importante perguntar para essa pessoa se ela não tem, então, outros elementos do comportamento dela que deem entendimento de que ela é neurodivergente. Esse é um trabalho que eu tenho feito muito, assim, no meu consultório. Então, eu acho super importante não dissociar uma discussão da outra e estar sempre trazendo esse assunto conjuntamente. Acho que por isso que a gente fez esse convite para a Cris Salve estar aqui também, porque as pessoas podem se perguntar, né, quem está nos ouvindo, mas por que essa temática é tão importante? A gente fala aqui das relações abusivas, das relações traumáticas nas neurodivergências, por tudo isso. Ó, vou dar um exemplo. Parece uma bobagem, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu. Cara, o trauma da minha vida, um deles é: Id, por que você sempre tem que complicar as coisas? Porque tudo com você é tão difícil. Eu só tô falando, sei lá, pra, tipo, lavar a louça, ou eu só tô falando pra fazer coisas que para as pessoas são muito simples, só que pra mim, tipo, automaticamente já conecta com áreas do pensamento, do comportamento que vão lá atrás e que eu sei que fazem sentido. E até hoje eu vivo trauma disso. E como isso reflete? Se reflete justamente nessa insegurança. Você sempre vai achar que o que você traz é problemático e é pesado demais, e que a sua existência é um peso para quem está ao seu redor. Logo, qual que é a melhor opção? Ir pro fundo do mar. Por isso. Ficar escondido. Já que te chamam de excessivo, de exagerado, agora você se recolhe, né? Fica quietinho no seu canto. Porque os peixinhos não Da pensam isso, concha. entendeu? Eles estão lá só se comunicando com pequenos gestos. É lindo. Uhum. Mas, Cris, eu queria te ouvir em relação a isso. Eu acabei me empolgando aqui, fiz uma fala comprida. Não, eu pensei duas coisas enquanto você falava, Lê. A primeira delas é que eu acho que, enquanto população geral, a gente não sabe o peso que as experiências adversas na infância têm na nossa saúde mental na vida adulta, saúde física e mental. E quando eu falo de experiência adversa, antigamente a gente tinha a noção de que o que eram experiências traumáticas eram grandes desastres ou grandes violências, coisas, dramas terríveis que ninguém ousaria dizer, nossa, isso não é terrível, entendeu? Todo mundo concordaria que aquela experiência é terrível e aquilo causaria então um trauma. Hoje se sabe que o trauma do desenvolvimento, por exemplo, o trauma complexo, ele acontece ao longo da infância e principalmente nos períodos formadores, em que o cérebro ainda está sendo formado, e em períodos chave de formação de algumas estruturas, porque existe o estresse crônico causado pela situação adversa constante. Essa situação adversa constante, ela pode ser desde uma dificuldade financeira muito presente, como ter um dos pais com algum transtorno mental muito presente, ou questões de violência simbólica, não precisa ser violência física não na família, ou pais que vivem discutindo, quando a atmosfera da casa
é difícil de lidar, é hostil. Então, isso tudo gera na criança pequena o chamado estresse crônico, que é a liberação contínua de adrenalina, de cortisol, e essa liberação contínua, que em tese seria positiva, porque está preparando a criança ou para fugir, ou para se defender, né, para ter uma ação de defesa, ela não tem condição de ter essa ação. Então, aquela liberação é crônica e essa liberação diminui, ela impacta o desenvolvimento de estruturas neurológicas que deveriam estar se desenvolvendo naquele momento e ficam hipodesenvolvidas, que são questões que a gente vai ver na vida adulta depois, quando você faz mapeamento de cérebro de gente com trauma e transtorno do estresse pós-traumático. Uma das coisas mais comuns é ver como eles têm uma hiperativação da amígdala, né? Inclusive uma hipertrofia da parte da amígdala, tal, das estruturas ligadas ao medo e à defesa, e uma hipoatividade do córtex pré-frontal. Aí tem gente que vai ter problema na linguagem, tem gente que vai ter problema em outras questões que são as consideradas funções superiores, né, do cérebro. Tem gente Por que vai quê? tocar violão. Exatamente, porque não teve as condições favoráveis a esse desenvolvimento neurológico na infância devido ao estresse crônico. Então, isso é um entendimento hoje consensual do que é que forma o trauma e como é que o trauma ele não é só uma experiência psicológica, emocional, ele é uma experiência neurológica. Ele impacta a sua neurologia, a sua fisiologia, e você vai responder de forma diferente no mundo do que uma pessoa que não foi traumatizada. Essa é uma questão. Agora, em relação à neurodivergência, eu li alguns estudos sobre autismo. Primeiro, eu estava lendo estudos sobre bullying, né? Como é que o bullying na infância tem um impacto muito forte na saúde mental dessas crianças, enquanto são crianças e quando se tornam adultas. Mas aí eu estava vendo bullying na neurodivergência, que as crianças dentro do espectro, elas sofrem de 3 a 4 vezes mais bullying do que as crianças que não estão no espectro. Então, assim, você fica pensando, se o bullying já é uma experiência tão nociva e tão traumática para a criança neurotípica, e a criança autista ou neurodivergente de modo geral, que já é mais sensível, mais suscetível, que sofre mais bullying, além de tudo aquilo que a criança neurotípica vai sofrer, ela vai ter danos maiores. E aí fala assim, que fica uma sobreposição de sintomas, né, de co-ocorrências ou comorbidades, como quiser chamar, que na criança dentro do espectro é muito mais difícil de você diagnosticar e de você tratar. Porque ficam, sabe, o Ale pode falar disso muito melhor do que eu, né? Mas fica um quadro tão complexo e a gente vai ter esses estragos, esses danos para o resto da vida. Porque foram danos que passaram de psicológicos a neurológicos, devido à experiência crônica daquele estresse, entendeu? Pô, demais da conta. Eu consigo, tipo, às vezes me pegar vendo conexões automáticas que meu cérebro fez para certas respostas, sabe? E fica muito claro que isso é algo que tá consolidado, assim, na minha mente. É como que ela aprendeu aquele caminhozinho de resposta. Mas, trazendo para o âmbito da neurodivergência, a coisa do trauma, falando como neurodivergente, acho que uma das principais diferenças para mim, e talvez vocês também se identifiquem, é a supermemória. Então, tipo, o que eu quero dizer com isso é a intensidade que a gente lembra do trauma é algo muito profundo e muito acima da média, em nível de detalhe, em nível de lembrar tudo que foi dito, de lembrar como você se sentiu naquele momento, de lembrar a cena física daquele momento, tipo, onde você estava, quais eram as características, sei lá, daquela sala, onde a pessoa estava sentada, quais gestos ela fez. Eu me pego, às vezes, vendo pessoas observando pessoas na rua ou tendo uma conversa que a gente acabei de conhecer, aí a pessoa faz um gesto XYZ e minha mente já, tipo, conecta com 15 anos atrás da minha vida. E como que você expressa isso? Não expressa. Não tem como, eu não sei nem como expressar isso. Se vocês souberem, eu quero saber. E aí a riqueza desses detalhes também pode dar a impressão até para a pessoa que está sofrendo que aquilo foi um sonho, que aquilo não pode ter sido real. A gente passa um bom tempo da vida se perguntando se a gente não está inventando aquela história, se aquela história não é real. As pessoas tendem a perguntar isso. Você tem certeza que você viveu aquilo, que não foi uma invenção, que você não está... Nossa, isso eu já ouvi muita pessoa virar e falar assim, olha, nenhuma criança dessa idade lembraria disso tudo.
Exatamente. Coisas que aconteceram quando eu tinha 5 anos. Fala assim, não, isso aí você só pode ter imaginado. Só pode ter imaginado. E eu conheço, assim, pessoas neurodivergentes que têm memória de 2 anos de idade. Então, assim, isso é uma questão nas nossas existências neurodivergentes e isso é absolutamente menosprezado, desprezado por profissionais neurotípicos que vão olhar para isso, ou adultos que vão olhar para isso e falar assim, tá bom, tá, com certeza Que tá. também tem Tá vergonha de falar, fantasiando né? isso. Você Uhum, não quer ser o pesadão do rolê. Ninguém quer ser a criança uhum, problemática. Eu tenho maior vergonha, às vezes, de pegar e falar que minha primeira lembrança é uma briga dos meus pais. Quando eu tinha 3 anos, eu lembro a cena, tipo, tudo uhum, acontecendo. Eu consegui descrever a sala como era. E você uhum, não quer se expor a isso. Você quer ser uhum, uma pessoa leve. A gente vive na cultura do desapego, né? Tipo, uhum. é complicado. É Não me E venha complicado. com justamente problemas, né? Essa questão da revivência, dessa reminiscência tão viva, assim, é uma das características do transtorno de estresse pós-traumático, que na gente ainda é hipertrofiado esse mecanismo. A Cris comentou, Cris, você explicou incrivelmente, assim, acho que não tenho nada a acrescentar à sua explicação, mas quando você falou justamente do hiperdesenvolvimento da amígdala, que está relacionado com os comportamentos de medo, de defesa, e uma certa hipotrofia do lobo pré-frontal, né, do córtex pré-frontal, que está relacionado a não só ao pensamento complexo, mas também ao controle de impulsos. Então, a gente vai observar o que na vida adulta? Uma pessoa que tem mais dificuldade de controlar ímpetos, e isso pode se manifestar com comportamento de excesso de consumo de álcool, de outras substâncias, excesso de consumo de alimentos, excesso de consumo de internet, excesso de compras, excesso do comportamento sexual impulsivo também. Vários comportamentos que são reprocháveis, né? Que as pessoas reprovam. Assim, você não tem controle sobre isso. Quer dizer, a pessoa não só sofreu na infância, vai sofrendo ao longo da vida adulta, chega no momento ainda que ela é punida mais uma vez, porque ela ainda está com dificuldade de controlar impulso sobre esse tipo de comportamento. Então aí você vai vendo a quantidade, né, a miríade de sofrimento que a gente encontra nessas circunstâncias. E eu também queria aproveitar que a gente comentou isso no começo antes de gravar, mas essa história é pública, eu acho que não tem nenhuma dificuldade de falar sobre isso, mas para a gente lidar justamente com esse tema da dificuldade da gente dissociar o abuso do diagnóstico da neurodivergência, a minha história passa por isso. Então eu sofri um abuso na minha infância, um abuso sexual. Foi uma circunstância só, não foi uma situação reiterada de violência, ainda bem, mas isso me guardou assim uma tristeza muito grande que eu tinha vergonha de falar sobre ela por muitos anos. E eu sabia que aquele sofrimento me gerava muito estresse, só que eu não conseguia assumir aquilo para ninguém. Quando eu reconheci o meu diagnóstico, então 2 anos atrás, foi exatamente nessa época, outubro de 2021. Eu estava muito aflito com isso porque eu sentia que os meus comportamentos autísticos, a minha necessidade de estímulo, de ficar pensando, sabe, esse looping do pensamento, a minha necessidade de ficar fazendo autoestimulação, ouvindo música, dançando e tudo mais, tinha a ver com uma espécie de rescaldo dessas circunstâncias da minha infância, como se eu estivesse pagando uma punição por ter vivido aquilo. E eu comecei a me interrogar se esse meu comportamento era consequência total daquilo, como se a gente pudesse resumir hoje a pergunta, eu me tornei autista porque eu fui abusado. E no mesmo dia que eu saquei que eu era autista, eu olhei para mim e falei, cara, eu sou autista, eu fiquei com essa pergunta na cabeça e eu consegui me acalmar porque eu entendi então que eu não tinha me tornado autista porque eu tinha sofrido um abuso, mas que o meu autismo tinha me deixado suscetível e vulnerável àquela circunstância da minha infância, e não só na minha infância, mas depois na minha vida adulta, quando eu reconheci que eu estava numa relação abusiva também. E aí eu entendi por que também eu não tinha sido, entre aspas, vacinado contra relações abusivas, e a gente continua sempre, de uma certa maneira, cego a essas circunstâncias sociais que nos predispõem à vulnerabilidade. Que eu sempre falo aqui, a nossa dificuldade de entender o porquê as pessoas estão sendo maldosas, por que as pessoas mentem, por que as pessoas não são diretas nas proposições delas, por que as pessoas podem invadir os nossos espaços, ultrapassar limites que foram colocados, o que é essa questão do desrespeito. A gente buga nessa hora, porque a gente não entende porque a pessoa não conseguiu entender um não. E a gente fica passando pano e tentando entender todas as possibilidades que fazem com que a pessoa se comporte daquele jeito. A gente vai passando muito pano para essas circunstâncias, né? Então, acho interessante também falar sobre isso, assim, o quanto isso pode nos confundir, não como profissionais, quero dizer, também como profissionais que conseguir clarear cada uma dessas camadas, fazer a decorticação de toda essa complexidade é super importante, mas eu digo pra gente como pessoas que estão vivendo isso, né, e super confusas porque a gente está recebendo vetores de forças que vêm de todos os lados sem saber o que é que está influenciando mais ou menos na vida que a gente que tá levando ali, né? Tá vivendo.
Ô, gente, aí eu queria entender, até que a gente está aqui encaminhando para o final, como é que a gente não, né? Todos nós, sociedade, ajudamos essas crianças e ajudamos a reconhecer esse comportamento. Porque vocês mesmos disseram que, na maioria das vezes, vem de muito próximo, né? Vem justamente da criança que teria uma questão para dizer, desculpa que meu pai abriu a porta aqui e eu perdi o Fio a meada aqui. o meado. Mas enfim, voltando. Vem a pessoa que poderia te ajudar, a pessoa que reconheceria talvez uma criança com um transtorno, com um comportamento diferente, é exatamente essa pessoa que está endossando esse abuso ou sendo o abusador, né? Como é que essa criança sai desse ciclo? Ou se isso realmente não tem como... ela vai ter que esperar a vida adulta, o reconhecimento individual, a vontade individual para poder se tratar e ser tratada. Ó, eu não sou nenhum especialista, mas Dani, a minha resposta seria cultura. Basicamente, as pessoas terem acesso a meios de comunicação e formas de arte que não sejam tão unilaterais. Ou seja, o grande herói, o grande salvador, o ser diferente é o diferente que faz a grande conquista. Ou seja, você não vê sendo abordado nas coisas que a gente vê no dia a dia, nos meios de comunicação, a real complexidade das relações. Isso é tido como chato, né? E é muito importante as pessoas terem acesso a isso. Mas é o que tá. No mundo de hoje, o fato de ser chato faz com que nunca vire mainstream. E aí, tipo, como fazer uma comunicação que é chata não tem outro modo. Mas Porque o hoje em Gilberto dia... Gil, cara, ele faz isso muito bem. Você tem que ver. A música Sim. chama Copo Vazio. Mas o Gilberto, para 97% da população, não vai conseguir fazer um entendimento de toda essa questão só ouvindo o Gilberto Gil. Então, para falar a verdade, o 97% funcionaria melhor com uma blogueira falando do que com o Gilberto Gil. Mas, assim, é como falar de modo que seja isso. E fora isso, a gente ainda vive, na questão da cultura, a questão do não se meter nesse caso, né? Tipo, como o terceiro se vê, porque tem um negócio da pessoa conseguir perceber o problema e pedir ajuda, e tem a questão do outro visualizar esse problema e poder ajudar. Então, tipo assim, tem 3 frentes, né? Tem o abusador, tem o abusado e tem o terceiro que pode estar acompanhando, assim. E a comunicação para os 3 é totalmente diferente também, e como o reconhecimento para os 3 é totalmente diferente. Dani, essa pergunta ela é crucial, porque é um dilema com o qual eu me debato diariamente, que é a questão que eu venho estudando, que é: educação não é necessariamente prevenção. O que é que significa isso? E isso vale para uma série de questões. A gente sabe que cigarro faz muito mal, mas a gente fuma, sociedade, tá? A gente sabe que álcool não é legal, a gente bebe. Assim, uma série de comportamentos que já se fez mais do que zilhões de campanhas e as pessoas continuam naquele comportamento. E essa questão com a criança, ela ainda é mais delicada, porque, assim, criança, o repertório dela é o repertório familiar. O que os pais fazem é o que está certo. Criança aprende o mundo a partir da vida doméstica, antes de tudo. Então, assim, ela não tem autoconsciência, ela não tem referências externas ainda que ela vai começar a comparar. A gente começa a fazer isso com 7 anos de idade, tem criança que só depois disso. É um dilema, porque os abusadores, não é que eles abusam por não saberem que aquilo é abuso. Você nomear não diminui a quantidade de abuso. Eles abusam porque eles querem impor um desejo deles naquele momento, da forma como eles enxergam a situação e com os recursos que eles têm para lidar com aquilo. Então, tem que ter o terceiro que o Felipe falou. Esse terceiro pode ser o vizinho, ele pode ser a professora na escola, ele pode ser uma avó, uma tia. Tem que ter essa santa pessoa que vai ter um olhar de fora e vai conseguir perceber que alguma coisa naquela dinâmica está errada, que aquela criança está sendo prejudicada, está sofrendo dentro daquela relação, e ainda ter não só a coragem, mas o poder de agir sobre aquilo. Perfeito. Porque é isso, às vezes você chega e fala, e a pessoa fala, não se meta, da minha família cuido eu. Então, olha, é muito difícil essa questão, muito difícil. Quando se trata de abuso infantil... Desculpa, Oi. Cris, todo mundo tem que ouvir o tio diferentão, entendeu?
todo mundo tem aquela família que é tio meio estranho, que sempre faz uns comentários meio tortos assim, mas que tem um fundo de verdade, sabe? Esse tio é chave, cara. Nossa senhora. No meu caso, foi meu professor de geografia. Então, mas aí, até você ter idade para ter um professor de geografia, com quantos anos você está? Agora, a Exatamente. criança de 4 anos, 3, 4, 5, 1 ano, o que é que se pode fazer? É muito difícil. delicado isso. Mas ainda assim, o ambiente escolar, ele acaba sendo um ambiente privilegiado para a gente tentar comunicar essas questões, para sensibilizar essas crianças. Por isso que a gente fala que é importante ter educação sexual na escola, sim, porque é nesse momento que a criança entende que mexeram no corpo dela e abusaram do corpo dela. Antes disso, não. Então, as pessoas que são contrárias a isso, ninguém vai ficar ensinando a criança a transar. A educação sexual não tem nada a ver com isso. A educação sexual tem a ver com preservação do próprio corpo, preservação dos próprios limites, entendimento do que pode e não pode ser feito com o corpo dela. E as pessoas que são contrárias a isso provavelmente se beneficiam dessa ignorância. Então, é super importante que isso aconteça, não para prevenir, mas pelo menos para evitar que aquilo se repita e se propague por mais tempo. E muitas ou vezes pelo menos para dar a chance, a possibilidade dessa criança verbalizar isto para alguém. Agora, se Perfeito. isso vai impedir que aconteça de novo, também é um outro passo que está muito distante, mas tem que Total. começar de algum lugar. Não, isso E a faz gente muito começa sentido. nomeando, né? Se você não tem nem o vocabulário para falar de uma determinada situação, você nunca vai entender o que é aquilo. Perfeito. Eu sinto que a gente perde muito tempo, tipo, tentando prevenir o que causa o estímulo em si. E quando, na verdade, a gente deveria gastar mais tempo em entender como isso reverbera, como tratar o que esse estímulo causou, entendeu? E não a causa do estímulo em si. Porque isso é uma segunda fase do processo. O Dirk tem que fazer tudo. Tem que tentar evitar o problema e cuidar das consequências. Mas acho que a criação No da mundo ideal, Sófica... todo mundo faria terapia, né, Ale? No mundo ideal, as pessoas reconheceriam onde que o bicho pega, porque abusador, assim, aquilo costuma ser o eco de algo que já foi muito abusado nele mesmo. Costuma ser, não estamos nem justificando, né? Não é uma relação direta de causa e efeito, mas assim, se você não tem capacidade de autorreflexão e de olhar para dentro de si, de conseguir ver ali sua sombra, seus demônios, você não vai ver que você está demonizando uma criança, né? Que você está... Ô, Cris, eu Maravilha. adorei te conhecer, viu? Eu tô indo embora, mas você é nota 100 mil. Obrigada. Ide. Valeu! A gente aproveita e já vai se despedindo aqui também, Cris. Super obrigado pela sua presença. Acho que a Sófica ela também foi criada por isso, assim, para que a clareza e a compreensão do impacto disso na vida não se torne uma história individual, que então isso se torne uma palavra que possa ser difundida para o mundo e outras pessoas possam se despertar a partir daí, né? Então é super importante esse trabalho. Queria agradecer sua presença mais uma vez e agradecer os nossos ouvintes gente, aqui. Foi muito legal. Muito legal, Cris. Beijo em Adorei todos. também, Obrigado, viu? Obrigada, tchau. Volte mais vezes. Voltarei. Tchau, tchau.